Seguindo, então, os comentários que eu estou fazendo sobre a Suci, né, o segundo volume dos Caminhos da Liberdade, eu gostaria de abordar aquela situação de uma série de personagens, uma série de decisões, uma série de escolhas pontuais. E, claro, as consequências disso produzindo uma guerra das proporções que foi, permanece, mas eu gostaria de colocar em relevo algumas possibilidades, ou alguns papéis sociais que são exercidos nessas situações limite, e, sobretudo, mostrar a impossibilidade e, ao mesmo tempo, a necessidade de se tentar barrar um fenômeno desse tamanho. A página 279, começa na página 278, sobre as possibilidades de parar a guerra. O que nós podemos fazer, e não seria apenas a guerra, qualquer hecatombe, qualquer desgraça que se aproxime e que seres humanos estão fazendo. É claro que se fosse uma coisa da contingência do ser, se fosse um asteroide que fosse cair na Terra, muito pouco poderia ser feito. Agora, quando se trata um terremoto, um maremoto, enfim, não importa, um acontecimento desse âmbito do ser. Mas como se trata de uma ação humana, a guerra dá a impressão que pode ser barrada, que poderia ser parada. Não acha que é preciso impedir essa guerra a qualquer preço? Não apenas por ser pacifista, tem até a história do Felipe, né, um pacifista com uma situação bastante sui generis, mas independente dele, falemos das mulheres. Na página Zezet, né, que tá dizendo, nós quem? Nós, mulheres, disse a visitante com energia. Nós, mulheres, repetiu Zezet. Abriu rapidamente a gaveta e jogou dentro as ligas e as calças. Depois voltou-se para a interlocutora aliviada. Nós, mulheres, mas o que podemos fazer? O fato de se colocar como mulheres e o que podemos fazer já tem o prenúncio daquela compreensão que será da Simone de Beauvoir da mulher como um segundo sexo, ou seja, uma existência que é deduzida do ser homem. Mas, de fato, se a gente pensar a situação das mulheres, a situação do pacifista, do burguês pacifista que acredita impedir a guerra gritando na rua a plenos pulmões, não a guerra, parem a guerra, enfim, isso não vai fazer diferença alguma, isso não vai demover os generais de sua ânsia de dominação, e claro, isso não vai impedir que outros líderes que têm interesses outros abram mão desses interesses, né? Eles não vão abrir mão e a guerra efetivamente acontecerá, apesar daquilo que outros homens poderiam fazer. Mas nesse ambiente é interessante, ou se torna ainda mais interessante, quando as mulheres se colocam essa questão. O que nós, que somos apenas mulheres, né? Você é apenas uma mulher, tem até uma música bem conhecida nele. Mas o que as mulheres poderiam fazer? O que nós, mulheres? A mulher fumava como um homem, deitando fumaça pelo nariz. Zezet contemplava-lhe o tailleur e o colar de jade, e parecia-lhe estranho dizer nós. As mulheres talvez se pensem próximas, pelo simples fato de serem mulheres, né, pelo gênero, mas efetivamente uma mulher burguesa e uma mulher proletária, o nós não cabe. O que nós podemos fazer? A mulher proletária, nada, a não ser se submeter. Mas a mulher burguesa, de certo modo, ainda tinha uma alternativa. Fugir para os Estados Unidos talvez fosse uma boa pedida. Com recursos próprios, talvez até com um avião próprio, né? Eles têm essa possibilidade. Então é difícil pensar mulheres ou pensar categorias nesse ambiente existencial, porque efetivamente a situação ela não define de antemão ser mulher. A Simone de Beauvoir vai dizer com todas as letras que a mulher ela não nasce mulher, ela se faz mulher, mas o homem também não nasce homem, ele se faz homem. E a humanidade também não nasceu humana, ela se humanizou. E aquilo que o homem traz ao mundo, que vem do ambiente do inumano, como a tortura e a guerra, é ainda assim humanos. Então, o que nós podemos fazer? Talvez abandonar o planeta e começar de novo num outro lugar. Mas não se trata apenas de pensar as mulheres em relação aos homens, mas se trata de pensar mulheres em relação às mulheres, porque elas também não fazem parte de uma mesma existência homogênea. É difícil pensar um nós, mulheres, quando você pensa a madame sentada à mesa sendo servida e a empregada doméstica o dia inteiro de pé servindo. Esse nós, mulheres, se desfaz
Assim como a guerra vai desfazer o nós latino-americanos, né? Cada qual vai correr atrás do seu interesse. Ou nós brasileiros, numa situação de conflito interno, cada um em vista desses seus interesses. Então é complicado quando a gente pensa nós brasileiros, né? Essas categorias, e como se essas categorias nos fizessem, de certo modo, não só equivalentes em poder e em possibilidades, mas sobretudo como irmanados numa causa. É muito mais fácil um homem libertário irmanar com a mulher na sua causa pela liberdade feminina do que outras mulheres que estão por demais convencidas de que são melhores do que outras mulheres, ou que são mais belas, ou que são mais inteligentes, ou seja lá mais o que for, que façam delas pseudo-homens que as torna do mesmo nível e, claro, submetendo outras mulheres. Então esse processo também está em jogo aqui quando se debate o que nós, apenas mulheres, podemos fazer. Um outro aspecto que eu gostaria de comentar, página 290, o próprio Mathieu, né, ele está falando dos seus fracassos, o que ele poderia ter feito nesse caso. Porque se eu pergunto agora o que eu posso fazer em relação ao futuro, é sempre bom ter em mente aquilo que foi feito e que trouxe até aqui. O Mathieu diz o seguinte, página 290. Não parecia muito complicado, no entanto, não era nada claro. No que lhe dizia pessoalmente respeito, era simples, límpido. Jogara e perdera. Sua vida ficara para trás, fracassada. Não deixo nada, não lamento nada, nem mesmo Odete, nem mesmo Ivete, não sou ninguém. Restara o próprio acontecimento. Declarei que o direito de livre escolha devia, enfim, 20 anos depois das declarações. Bom, aí continuam outros assuntos que não têm muito a ver, mas é de extrema importância que o Mathieu revisite o seu passado, assim como a gente viu o Pablo Bieta fazendo. Ele tinha ficado com mulheres, tinha discursado, tinha ido à praia, e tudo isso se relativiza ou perde a sua importância diante, no caso de Bieta, diante do muro no qual ele poderia ser fuzilado, e acaba não sendo, vocês conhecem a história. No caso de Mathieu, a ida para a guerra ou não, coloca ele de novo, né, como personagem, claro, o personagem de novo numa situação limite. A situação de colocar-se a serviço dessa pátria, ou deveria ser mátria, né? Mas enfim, colocar a serviço dos seus semelhantes e colocar a sua existência em risco em função da existência desses outros. E isso relativiza os sentidos anteriores. O Mathieu muito bem poderia ter se perguntado por que não ter casado com a Marcelle? Ele se pergunta no final do primeiro volume. Ele até tenta voltar atrás, mas eu poderia ter casado. Mas ele se pergunta de todas as possibilidades, porque a eleição de uma é a exclusão de todas. Mas no caso da guerra, ela coloca todas em xeque, todos os valores, tudo aquilo que foi vivido, que foi experimentado. E nesse sentido, um pouco abaixo, Sartre tira algumas conclusões que eu acho importantes. A guerra ultrapassa-o. Não é o fato que o espantava, mas sim que não existe. Onde está ela? Onde está o mercado, esse monstro que assusta todos os homens e mulheres do século XXI? Onde está esse mercado que fica nervoso, que fica irritado e que depois se acalma e fica confiante? A guerra é algo dessa ordem. Ela é resultado de uma ação humana conjunta, mas que permanece individual em pequenas ações, mas que depois, no seu resultado, não pode ser identificado como ação humana. É o grande paradoxo que está sendo colocado em voga, de uma humanidade, de homens e mulheres que fazem a sua história e que não se reconhecem nela. Um tema que de certo modo, tem muito que ver com a visão marxista, né, da relação de fetichização e de autodeterminação e de sobredeterminação. A relação do homem com o objeto, que determina o objeto e, por consequência, determina o que é o homem a partir desses objetos. Nós somos determinados pela tecnologia, pelo computador, por esse acesso à internet que nós temos e que permite esse trabalho remoto, por exemplo. E ainda nesse comentário, por último, eu gostaria de falar da página 293. É interessante que Sartre tem uma frase bastante controversa: nunca fomos tão livres como quando da ocupação. Ou seja, Sartre diz que os franceses foram mais livres depois que estiveram ocupados, ou enquanto ocupados pelos alemães, a França ocupada pela Alemanha. E isso
tem o sentido seguinte: é o momento da situação limite, quando a liberdade está sendo questionada por uma ocupação estrangeira, por uma ocupação de outro povo, é esse o momento de ser livre, é quando a liberdade se mostra como possibilidade a ser conquistada, a ser alcançada, pela qual pode ser aceitável morrer, né, uma causa pela qual se pode morrer. Muitas pessoas morreram pela causa da liberdade, para lutar, né, contra colaboracionistas, resistir ao colaboracionismo e, sobretudo, lutar contra os alemães, né, na resistência. Essas escolhas que foram possíveis, que se estabeleceram como possíveis, significaram, em muitos casos, a morte do indivíduo. Mas ainda assim, ainda que ele morra, é necessário que a gente pense que ele se compreendia como tentando mudar aquele rumo da história. São pessoas que mostram que a liberdade resiste, apesar dessa coação que parece transcendente, que parece vir de outro lugar, que é humana, repito, mas como a que a gente vive em relação ao mercado, que ele vive em relação à guerra. Na página 293, diz: um corpo enorme, um planeta em espaço de 100 milhões de dimensões. Assim que a guerra acontece, né? Se fosse hoje uma guerra mundial, seriam 7 bilhões de existências em jogo. E, no entanto, cada dimensão era uma consciência autônoma, porque cada um desses 7 bilhões viveria essa guerra mundial, né? As crianças pequenas, talvez não, mas se a gente pensar, todos os adultos viverão isso de uma maneira única, porque cada um tem aquilo que ele é e seus projetos, cada uma tem aquilo que ela é e seus projetos sendo colocados em jogo. Se se tratasse de olhar de frente esse planeta, ele se desintegraria e sobrariam somente consciências. 100 milhões de consciências, cada uma delas vendo paredes, tocos de charuto, rostos familiares e construindo seu destino por conta da própria responsabilidade. Entretanto, se a gente fosse uma dessas consciências, perceberia através de imperceptíveis toques, de insensíveis mudanças, que estava preso a um gigantesco e invisível polipeiro. A guerra. Todos são livres, e, no entanto, a sorte está lançada. Todos são livres, mas para tomar uma colina, os soldados, 500 soldados, partem correndo, e alguns deles, né, a sorte está lançada, chegarão vivos ao topo. A maioria, como no debarquement, né, no desembarque na Normandia, a maioria das pessoas que estavam na frente daqueles carrinhos de desembarque, de metal, quando abria aquela tampa, eram mortas imediatamente. Então a sorte está lançada porque a guerra ela vai atacar todos. Pensem no homem, na mulher, na criança inglesa, que sem jamais ter saído da ilha, tinha que ir dormir lá no buraco do metrô, né, no subsolo da cidade, para escapar dos constantes bombardeios. Então, a sorte está lançada. Esse bombardeio ele matou tanto pessoas que poderiam ser consideradas dignas de serem mortas, como aqueles que seriam considerados santos. E isso em ambos os lados, porque um grupo considera outros melhores, piores. Pensem aí nesse jogo esquerda e direita. Mas a guerra ela faz um ensinamento bíblico bem interessante, né? A Bíblia diz que Deus faz chover sobre os justos e os injustos. A guerra promove o mesmo nivelamento da existência. Todos estão sujeitos a essa sorte que foi lançada. Alguns sairão vivos lá no final, sem terem sido torturados, mas a sorte está lançada para todos. Ela está aqui, está por toda parte. É a totalidade de todos os meus pensamentos, de todas as palavras de Hitler, de todos os atos de Goebbels. Mas não há ninguém para estabelecer o total. Só existe para Deus, mas Deus não existe. Contudo, a guerra existe. Por mais que a gente queira fazer recorrência a um ser transcendente que poderia cuidar da história humana, né? O Deus que age na história, como contam os judeus na história do seu povo, né? Na Bíblia, por mais que isso fosse uma possibilidade, algo da imaginação humana, efetivamente Deus não existe, ele não pode existir e a guerra existe. Era muito fácil para os europeus continuarem mantendo uma ideia de um Deus diante do extermínio de outros povos, como, por exemplo, o extermínio dos indígenas na América. Os europeus continuaram, né, na sua fé inabalável. Diante do extermínio ou escravização dos negros, dos homens e mulheres africanos,
eles também permaneceram bem tranquilos. Mas quando a guerra chega à Europa e os próprios europeus, judeus ou não, estão sendo exterminados, isso muda bastante de figura. Se Deus não existe, a guerra existe, e nós, no caso, o grupo, né, do entorno de Mathieu, e todos os homens e mulheres efetivamente que existiram no século XX ao longo da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, sobretudo a Segunda Guerra Mundial, eles tiveram a sua existência